igreja é um meio de caminho a seguir a Deus. É a representação do Senhor, né, na vida das pessoas. Só que muita gente tem que saber levar o nome do Senhor, mas muita gente envergonha, né? Envergonha fazendo as atitudes que não é correto, né? Mas a igreja eu vejo como uma representação de levar a palavra do Senhor para as pessoas. Para mim ela é maravilhosa, eu me sinto bem lá, a igreja. Então, eu vejo a igreja como não uma coisa boa, mas uma coisa essencial, uma coisa importante. Não só na sociedade, mas na vida do ser humano. Porque muitas pessoas, elas buscam um lugar para buscam conforto de algum lugar, buscam a felicidade. E muitas pessoas acabam encontrando isso na igreja. Viver de bem com a sociedade, né? Fazer as coisas certas, procurar ajudar as pessoas. Isso é que é o cristão, né, na sociedade. Acho que melhoria, né? E, no final de tudo, os jovens ser um pouco mais civilizados, que não são mais educados, que não é gravando todos, né? Mas a maioria você sabe que tem isso. A igreja é ótimo, gosto muito, gosto de ir, porque é muito beleza, porque deixou do mundo pra gente, sempre vou, que é bom demais. O papel da igreja é muito importante para a sociedade, né? Porque o cristão ele não pode viver sem ir à igreja, né? Que a gente tem que servir a Deus, não importa a placa da igreja, não importa, né? Mas que o cristão tem que realmente buscar a Deus de alguma forma, né? Então é muito importante. Com o passar do tempo, o cristianismo foi se perdendo entre regras, dogmas e interesses políticos. Com isso, a igreja e os cristãos perderam a essência, a característica original, o amor e a sensibilidade com o sofrimento alheio. Precisamos mudar isso, resgatar o real sentido da igreja, salgar, fermentar e iluminar a terra. Essa é a nossa missão. Faça a sua parte, seja igreja. Deus fez homem, humanize-se. Bom, eu acho que a igreja, qualquer tipo de religião, ela influencia muitas pessoas. E assim, de forma às vezes positiva ou até negativa, porque tem a parte de preconceito, né? De algumas religiões com algumas pessoas, que eu acho que isso aí não é legal. A visão da igreja hoje é uma das coisas, na recuperação de jovens, por exemplo, hoje a gente vê a igreja uma grande importância na recuperação de jovens, né? Principalmente esses jovens que estão na droga, quando a igreja recolhe, que ele está com vontade, ele acredita naquilo que ele foi fazer, a igreja é uma ótima opção hoje, né? Na sociedade. Né? Eu vejo a igreja de uma maneira muito influente na sociedade atualmente, com várias pessoas que seguem a mesma ideologia. Eu acho isso um ponto muito forte, porque é uma segurança social muito grande. Laico, plural, mas às vezes de maneira um pouco distorcida. As informações poderiam ser mais compartilhadas, de modo que as religiões se respeitassem mais. E isso trouxesse benefícios para a sociedade como um todo, né? Eu vejo a igreja de certa forma desunida, né? Porque Deus é um só, na minha opinião. Se você quiser chegar na verdade da igreja, na minha opinião, o pouco que eu estudei, você teria que unir todos os chefes de todas as igrejas. Por exemplo, a gente poderia unir o Papa, poderia pegar o Seixonoye, o chefe da igreja cristã no Brasil ou no mundo, e se reunir e montar eles como se fosse uma pizza. Aí talvez você chegaria a um consenso do que é a igreja, do que é Deus ou de quem foi Jesus Cristo. A minha opinião seria essa. Então, e as pessoas assim, tem que ter fé num Deus, né? Eu acho que isso aqui é muito importante para qualquer pessoa, mas não assim, ser fanático por alguma religião, nada disso, porque eu acho que também pode prejudicar a pessoa. Não é legal, tem que ser tudo assim numa medida, né? Tem que ter fé, tem que acreditar em Deus, tudo, mas sem exagero, sem pôr isso na frente de tudo, né? Da vida da pessoa, da sociedade. O cristão hoje ele é limitado, se não for por meios de incentivo, você não consegue muitas, como poderia dizer, que nem vocês que são jovens, vocês são umas pessoas que podem incentivar, e é por incentivo. O cristão, quando ele é cristão de verdade. Quando ele é meio cristão, aí ele precisa de ajuda, né? Quer falar da igreja em geral, Lúcio?
Não? Acho que a igreja, digamos, vai depender muito da igreja, mas de maneira geral a religião é o entrave para para certas questões sociais e políticas e a igreja em geral não contribui muito para isso. Então o problema da igreja em geral é o dogmatismo, é uma instituição hierárquica muito fechada e tal, acho que não contribui muito socialmente. E o cristão acho uma religião muito respeitável, né? E com umas ideologias muito bacanas e prósperas, né? É uma história que é a história da humanidade, a evolução justamente das religiões em cada parte do planeta. E eu acho que hoje em dia tem um interesse, principalmente com a figura do Papa, em transformar o planeta, que está acabando, né? O capitalismo, as pessoas, as guerras, inclusive religiosas, interesses econômicos junto. E aí eu acho que a questão do cristão aí poderia seguir mais aí o discurso, o debate, que é importante, a discussão saudável, né? O cristianismo em geral, enfim, uma filosofia negativa da vida, vai ter uma perspectiva meio nietzschiana nesse sentido. E acho que tem valores muito toscos, para falar a verdade. Assim. Mas sei lá, tem o seu papel, tem a sua influência e se os cristãos cumprem o seu papel, os cristãos, como eu disse, são muitos, não cumprem como deveriam, que seria o papel de um cristão verdadeiro, que acreditasse nessa determinada filosofia. Isso não cumpre, em geral não.